Por causa do horário, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 41. Glória a Deus, você bem breve. Deus já usou a vida dos jovens aqui, dos adolescentes. Glória a Deus. Gênesis 41 nos fala sobre a vida de José, que foi um homem que suportou tantas coisas e seguindo em frente na vontade do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Gênesis 41. Amém. Quero ler o versículo 38, que diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Senhor Deus, mais uma vez nós vamos ler a Tua Palavra, falar da Tua Palavra. Meu Deus, que a Tua Palavra continue entrando nos nossos corações e que possamos ser abençoados e edificados mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Palavra de Deus ela é bem clara, né? Hoje foi falado muito de aflição, né? De suportar muitas coisas, né? Os jovens testemunharam, né, sobre as suas dificuldades, né? E eu sei que cada um que aqui está, seja adulto, seja adolescente, seja criança, todo mundo tem um problema que passa na vida, né? Todo mundo, talvez se olhar para trás, vai poder se lembrar de alguma situação que não foi agradável. Amém? Mas a Bíblia sempre vai nos mostrar, e eu gosto muito da história de José, porque José era uma pessoa, né, desde a sua infância, né, um menino muito dedicado, né? José era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? Então a Bíblia nos mostra da vida de José como uma pessoa, um adolescente, um jovem que sempre tinha uma responsabilidade na sua vida. Só que no decorrer do tempo, né, ele foi tendo no seu coração alguns desejos, alguns sonhos, né, da parte de Deus, que foram trazendo algum sentimento ao seu coração e que pela falta de maturidade foi prejudicando a sua vida e prejudicando o seu relacionamento com seus irmãos. Então uma das coisas que a gente entende na palavra de Deus sobre a vida de José é que a falta da maturidade, né, a falta da responsabilidade daquilo que vamos falar e daquilo que vamos fazer, ou talvez pensar acerca do futuro, pode prejudicar a nossa vida em muitas áreas. E José, ele é uma pessoa, né, que desde a sua infância foi muito querido pelo seu pai, né? Isso talvez foi trazendo no coração dele, né, aquele sentimento, né, de que por ser querido demais, talvez por ser muito amado, né, os seus irmãos já eram mais velhos, foi trazendo um sentimento de que ele podia falar o que ele queria, do jeito que ele queria, porque talvez o pai ia defender. Não tem uma história assim? Né? Que às vezes o pequeno faz qualquer coisa errada, né? Porque como ele é o menor da casa, o pai sempre vai defender. O pai sempre vai acudir ele. Mas quando nós entendemos algo na palavra de Deus, e nós precisamos guardar no nosso coração, que tudo isso foi trazendo um prejuízo sobre o seu relacionamento com a sua casa, com os seus irmãos, até chegar o momento dos seus irmãos mais velhos não suportarem mais José. Irmãos, às vezes a gente, até adulto, a gente às vezes coloca a nossa vida em situações assim. Na fábrica, com os amigos, em qualquer lugar, com a própria família, com os pais, com os irmãos, dentro de casa, com os próprios filhos, com o marido, com a esposa. Às vezes nós somos tão imaturos, né, que a gente vai deixando o relacionamento, seja qual for, com quem for, ser prejudicado. E a única coisa que Deus quer de nós que servimos a Ele, que conhecemos a palavra, que somos filhos de Deus, é que o nosso relacionamento com qualquer pessoa seja um relacionamento saudável e abençoado. Irmão, ser uma pessoa
que traz intriga, ser uma pessoa que traz confusão, não agrada o coração de Deus. Deus nos quer sendo pessoas que trazem paz, que apaziguam as tempestades. Deus nos quer pessoas que sejam bênção nas vidas das pessoas. E quando eu olho a história de José, eu sei que tudo isso levou, né, José a ser uma pessoa que até praticamente os seus 30 anos, uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa que passou por muitas dificuldades na sua vida. Ele era um pequeno pastor de ovelhas, e de repente ele vira um escravo, e de repente ele vira um presidiário. E a Bíblia sempre vai nos mostrar a vida de José. E José, no decorrer das suas aflições da vida, ele foi aprendendo que o mais importante de tudo é continuar servindo ao Senhor. É continuar com o seu coração humilde e sincero na presença de Deus. Ninguém e nenhum lugar pode mudar quem nós somos na presença de Deus. A Bíblia nos mostra sobre José. José era uma pessoa que, aonde ele estava, nós lemos aqui no versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Em qualquer lugar, o que José fosse fazer, aonde ele colocava a mão, o trabalho que ele entregava, prosperava, porque Deus estava com José. Deus estava com José nos momentos das suas grandes aflições. Talvez algumas pessoas perguntam, no momento da aflição, da dificuldade, da tribulação, cadê Deus na minha vida? Por que Deus permite que eu passe todas essas dificuldades? Será que realmente Deus está me olhando? Será que realmente Deus está comigo? E hoje é um culto de jovens, né? Tem os jovens, os adolescentes aqui. E eu quero dizer para cada um de vocês aqui hoje: nunca desista de servir a Deus, independente da situação que você passar. Nunca abandone o caminho de Deus por causa de pessoas ou por causa de circunstâncias difíceis. Porque o final de tudo sempre vai encerrar na presença de Deus. Nunca deixe de amar a Deus e amar as pessoas, como nós ouvimos aqui hoje. Acharemos um varão como este que haja o Espírito de Deus? Que cada um de vocês, seja jovem ou seja adulto, permaneça sempre firme com seu coração disposto e entregue ao Senhor. Não há outro lugar, não há outro caminho melhor do que a presença de Deus. Irmãos, a nossa vida, nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Um dia nós conseguimos reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós chegamos diante de Deus arrependidos, rendendo ao Senhor graças por aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida, por tantos milagres, tantas mudanças, tantas transformações, tantas maravilhas que Deus fez. Mas parece que quando as dificuldades chegam na nossa vida, a gente esquece do que Deus fez. A gente esquece de onde Deus havia nos tirado. E eu quero ler com vocês o versículo 51 e 52. De Gênesis 41 ainda. Que diz assim: chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Deus pode, irmãos, mudar o quadro da nossa história no lugar da nossa aflição. Aleluia. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é, se nós estivermos passando por alguma dificuldade, seja lá na fábrica, a coisa mais fácil do mundo para solucionar o problema é sair da fábrica. Se nós passarmos por uma dificuldade aqui dentro da igreja, com alguma pessoa, a coisa mais fácil para solucionar o problema é pegar a malinha e sair da igreja. Procurar outro lugar para congregar. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não estamos dispostos a pagar um preço para falar, Senhor, que o Senhor faça uma obra na minha vida aonde eu estou. Que o Senhor mude a história da minha vida no lugar da minha aflição. Se nós formos olhar nos dias de hoje, no relacionamento conjugal, irmãos, quantas e quantas e quantas pessoas, elas não suportam mais viver dentro da sua própria casa. Quantas pessoas passam por dificuldades familiar. E quantas pessoas com facilidade, elas pegam a sua mala e vão embora, sem falar absolutamente nada, porque não tem um coração voltado ao Senhor Jesus, porque não tem maturidade espiritual suficiente, para que na hora da aflição, ela dobre o joelho e confesse ao Senhor os seus erros, e assuma que ela precisa de ajuda. Então Deus está nos dizendo aqui hoje, que Deus tem mudança para a nossa situação. Que Deus tem transformação para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Que Deus ainda tem uma obra, uma história a fazer na nossa vida. Então Deus não quer que nenhum de nós, por maior que for a dificuldade, a gente pegue a nossa mala, dê as costas e vá embora, como se nada tivesse acontecendo. Deus quer nos fazer pessoas que tenha a cabeça no lugar, que tenha consciência de que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Que nós servimos um Deus que mesmo nos momentos da nossa aflição, Deus está conosco, nos dando vitória e nos sustentando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a vida, ela é de altos e baixos. Ninguém vai viver uma vida sempre, meu Deus, a minha vida é muito abençoada, eu não passo por nada, eu sou próspero, eu sou rico, minha casa é uma bênção, meus filhos nunca me dão problema, meu marido, minha esposa, é tudo muito mil maravilhas. Você conhece alguém que fala isso? Eu nunca vi ninguém na minha vida, até os dias de hoje, que talvez possa falar uma palavra como essa, que nunca passa nenhuma dificuldade. Mas eu já ouvi várias e várias e várias histórias de pessoas dizendo que a sua vida está muito difícil e que o problema parece que cresce cada vez mais. É verdade, Jesus. Mas sabe qual sempre foi a solução de tudo? É continuar firme, buscando a presença de Deus. É continuar firme, confiando que Deus pode nos dar vitória. Aleluia. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi jogado na cova. Foi traído pelos seus irmãos. Mas chegou um dia, chegou uma hora na vida de José, que Deus deu um basta. Que Deus falou: José, até aqui você sofreu. Até aqui eu permiti muitas coisas ruins acontecerem na sua vida. Mas agora eu vou prosperar os seus caminhos
e você vai ser conhecido na terra da sua aflição. Aleluia. Então, irmão, José, por mais simples que era, por mais humilde, né, as aflições o tornou pessoa humilde, simples. Fez com que ele reconhecesse os seus problemas e a sua vida. Então, aonde José ia, José era uma bênção. Aonde José estava, José era uma bênção. As pessoas olhavam para José como uma pessoa de Deus. Deus está na vida desse rapaz. Deus está na vida desse rapaz. E será que José tinha realmente isso no seu coração? José podia bater no peito, ó, Deus está na minha vida? A única coisa que José queria era que Deus abençoasse aquilo que ele fazia. Como escravo, que Deus abençoasse os seus serviços. Que como servo, que Deus abençoasse aquilo que era colocado nas suas próprias mãos. A nossa vida precisa ser assim. Deus nos deu, Senhor, abençoa e prospera, Senhor. José não queria prosperidade para ele. José queria prosperidade para o seu Senhor. E uma das coisas que nós aprendemos é isso, na palavra de Deus. É que servir é muito melhor do que ser servido. E Deus falou aqui através dos jovens, irmãos, conosco no dia de hoje. Então que realmente a palavra de Deus, ela permaneça firme nos nossos corações. Você já passou alguma dificuldade que você olhou e falou, Senhor, isso aqui eu não suporto. Não sei como passar por isso. Não faço a mínima ideia como eu vou chegar do outro lado, Senhor. Já passou por uma dificuldade dessa? Que você olhou e falou, Deus, não, isso aqui não, Senhor. É o que eu menos esperava passar. Mas quantos passaram pela aflição? Quantos suportaram na presença de Deus a aflição da vida? Então pode ter certeza, o mesmo Deus vai te dar vitória no dia de hoje. O mesmo Deus vai te ajudar a vencer no dia de hoje. Permaneça firme com Deus, permaneça firme servindo ao Senhor. Se talvez o seu pensamento era abandonar, não abandone. Não vire as costas como se nada estivesse acontecendo. Ore ao Senhor, peça perdão, se humilhe na presença de Deus, se quebrante na presença de Deus, para que Deus haja da maneira dele, no momento dele. Irmãos, a vitória só vem de Deus para a nossa vida. A nossa vitória, ela vem das mãos do nosso Senhor. Irmão, já passei tanta dificuldade, tanta aflição na alma, mas o Senhor nos deu vitória. O Senhor pegou na minha mão, falou, levanta, porque a obra que eu tenho na sua vida ainda não acabou. Então tem hora que a gente passa algumas coisas que a gente não espera, irmãos, que parece que a gente não vai nem suportar. Mas daqui a pouco, quando a gente olha para trás e fala, meu Deus, passei por tudo isso. E realmente foi só Deus para nos dar vitória. Então que a palavra de Deus, ela permaneça nos nossos corações. Que a palavra de Deus, ela continue sendo o nosso escudo, a nossa espada. Que a palavra de Deus nos põe de pé todos os dias. E nos faça um vencedor para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que o tempo já está bem avançado, mas uma das coisas que nós aprendemos é que voltar aos caminhos de Deus, que retornar à casa de Deus. Talvez algumas pessoas, elas precisam abrir os seus olhos, elas precisam cair em si e falar, eu preciso voltar à casa de Deus. Eu preciso voltar à casa do meu Pai.
E eu quero perguntar a alguém aqui nessa noite se você quer voltar à presença do seu Deus hoje. Se você quer voltar à casa do seu Pai, arrependido, quebrantado, para continuar servindo a Ele de todo o seu coração. Tem alguém no nosso meio que gostaria de reconciliar com o Senhor, ou aceitar a Jesus, ou entregar sua vida de verdade ao Senhor, falar: Senhor, eu estava meio que afastado, Senhor, não estava te servindo, Senhor, eu estava longe da tua presença, que realmente eu possa no dia de hoje voltar aos teus caminhos. Tem alguém aqui? Se tiver alguém, vem aqui na frente. Nós vamos orar, abençoar a sua vida. Nós queremos pedir para que o Senhor te dê força, pedir para que o Senhor te sustente. Vem no nome de Jesus, vamos entregar a vida a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Jesus, glória a Jesus. Se não tiver alguém, eu vou entregar a minha oportunidade aqui. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Passa para quem? Fabiana? A obreira Fabiana vai estar encerrando o culto. Glória a Deus.